O Newton Júnior mandou aqui: perdemos Inestrosa pro Vasco, que janela devastadora. Fala comigo, família vascaína, no momento que eu estou gravando esse vídeo, 00:33, bom dia, uma excelente quarta-feira, um dia abençoado a todos nós. Família, eu não sei vocês, mas hoje tem clássico. Eu tô aqui, caramba, rapaz, é porque Poverrex saiu, se despediu, foi pro Paraguai, Ryan tá aí pra sair, Inestrosa, Brenner, uma movimentação assim muito louca que está acontecendo, eu acabei desligando, 22, Lloyd Augusto. Hoje tem clássico, né, contra o nosso rival, é isso mesmo. Vamos falar muito aqui sobre esse confronto, assim, as últimas informações que eu vi, né, família, no momento que eu estou gravando esse vídeo, ó, 00:30, então ainda não saiu nada. Eu vi em alguns lugares que vai ser força máxima, em outros que que o Flamengo deve colocar parte ali dos titulares. Então a gente vai acompanhar aí durante o dia, mas assim, independente de qualquer coisa, eu acho sim que o Vasco tem a possibilidade de vencer. Hoje a gente tem recurso, hoje a gente tem qualidade. Claro que tem que ajustar defensivamente, né? E acredito que o Diniz, contra eles, vai fazer isso, ajustar um pouco mais a defesa e com a bola nos pés. Eu tô confiante sim. Eu sei que sem o Ryan, né, que é um cara importante, mas, né, tem que aparecer aí, família, outros jogadores, e nesse sentido eu torço muito para que o GB, que também é cria da base do Vasco, possa aparecer. Então a gente vai falar muito do clássico de logo mais, claro que falar um pouco aqui também sobre o Ryan um pouco, vamos falar muito aqui, né, sobre o Ryan, tem aqui algumas informações dizendo que o Ryan, o staff, a família abriram mão de alguma coisinha para o Vasco, né, aceitar a negociação. O GE já está dizendo que não é por aí, ainda estão conversando. Quero falar aqui com vocês também sobre o Inestrosa, e aí trazendo uma galera, Pedrosa, né, falando de um cara que foi importantíssimo nessa negociação. Eu acho que depois de ouvir isso do Pedrosa, claro que a gente tem que destacar a agilidade do Vasco como um todo, né? Admar, diretoria, IPA, contrato, já proposta para o jogador, para o Atlético Nacional, mas não dá para negar que esse profissional do Vasco foi muito importante nesse sentido. Você vai acompanhar aqui, a gente vai trocar uma ideia sobre isso. Eu até levantei essa possibilidade, né, um vídeo que eu coloquei aqui do Arias falando do nosso treinador, e eu falei, será que isso vai pesar? E parece que pesou. Família vascaína. Foi tão importante que vários sites, jornais estão destacando, né, começaram isso ontem à noite, o Inestrosa respondendo uma jornalista lá da Argentina e dizendo que seria jogar no Boca. Então, rapaz do céu, hein, família? Então, chega aí. Além disso, eu quero passar aqui os torcedores, jornalistas do Flucê, eles estavam respondendo o chat deles e teve um Flucê lá que falou, caramba, perdemos o Inestrosa para o Vasco. Tem Flucê revoltado. PVC, tu fala isso aí, PVC. Aí, Jesus, PVC, tu tem que ver a comparação que o PVC fez do Inestrosa. Meu Deus do céu. E muito mais, família vascaína. Chega aí que tem muita resenha nesse vídeo. Mas antes, deixa eu te pedir aquela moral. Se não for inscrito aqui no canal Vasco em Família, se inscreve, deixa o like, comenta, hypa o vídeo para fortalecer o trabalho do Thiagão. E não esquece da parceria aqui também do YouTube, Mercado Livre, Shopee, Netshoes e Magalu. Ah, Thiagão, não vou comprar nada aí que você separou. Camisa da capa, não vou comprar da Nike, o tênis não gostei muito, suplemento, boné, mas você vai comprar um celular, você vai comprar um outro tênis, uma camisa, mas é na Shopee, Netshoes, Magalu, Mercado Livre. Só clica aqui no link, no determinado produto. O tênis que está no Mercado Livre, a camisa que está na Shopee. Depois disso, você vai lá na barra de pesquisa, compra a sua parada sem pagar R$1 a mais. Você vai estar fortalecendo o trabalho do Thiagão. Família, vamos seguir a nossa resenha e já comentar, né, sobre o clássico de logo mais, 9h30, né? Vasco contra Flamengo, na verdade Flamengo contra Vasco. Vamos lá, o provável time do nosso rival tá aí, ó, segundo o GE. Rossi, Varela, Léo Ortiz e Léo Pereira, Alexandro, Pulgar, Jorginho e Arrascaeta, Carrascal, Samuel Lino e Pedro, né? Família, então, o que a galera tava falando que até assim, no momento que eu tô gravando o vídeo, eles estavam comentando que como teve vários jogadores do nosso rival que jogaram muito no ano passado, várias partidas, o Felipe Luiz, junto com a comissão técnica, jogadores, diretoria, estão, né, decidindo se vão jogar amanhã ou se vão descansar
um pouco mais. Por isso que existe a possibilidade de entrar com alguns jogadores e não força máxima. Eu prefiro, né, que eles joguem com força máxima. Tava até vendo um comentário aqui de um amigo, comentou, acho que no último vídeo, ele falou, poxa, lá quando a gente for ver o histórico, não vai estar que o nosso rival entrou com um sub-20. Então não interessa, quero jogar contra o sub-20. Não, beleza, né? Você não está falando nenhuma besteira. Só que na minha visão, a vitória é vazia. Eu até estava vendo, né, o Paparazzo falar sobre isso, né? Que vocês não vão ligar, se golear o Flamengo é a camisa do Flamengo, não interessa que é o sub-20. Evidente. Independente dos jogadores que eles escolherem para jogar contra o Vasco, eu quero a vitória. Seja o sub-20 ou o principal, força máxima. Eu tô dizendo que ganhar do time principal deles é diferente, pô. É diferente. Você ganha mais confiança, sei lá, para uma eventual semifinal, uma eventual final, que é um jogo só, né, esse ano. Então eu prefiro enfrentar a força máxima até pra gente testar o nosso time, o nosso sistema defensivo e tudo mais. Eu penso dessa forma, mas não tô dizendo que, né, a galera tá pensando merda não, tá? Família, seguindo aqui pra gente destacar o nosso time, o Vasco deve ir a campo com Léo Jardim, PH, Cuesta e Robert Renan. Família, perdão, tá? Ontem, no nosso último vídeo, eu comentei, poxa vida, o Piton não foi expulso, como é que ele vai jogar contra o Flamengo? Sabia que tinha alguma coisa errada. O Piton foi expulso contra o Maricá, né? Ele cumpriu a suspensão contra o Nova Iguaçu, então tá apto a jogar contra o Flamengo no dia de hoje. Então, Lucas Piton ou Puma, mas assim, é até um debate, né? É até um debate, realmente, assim, eu acho que se eu montasse aqui uma enquete no canal, ganharia o Puma contra eles, por ser um cara que defende melhor, né? É estranho, o Pumita ele defende melhor pelo lado esquerdo do que pelo lado dele, né? Pelo lado direito. Pumita também tem a questão da bola aérea, né? Deu até uma assistência no gol lá do Cuesta contra o Maricá, então pode ajudar nesse sentido, né? Eu não sei a escolha que o Diniz vai fazer, a gente vai debater sobre isso aqui, se vai ser o GB ou o David. Se for o GB, aumenta um pouco a estatura do time, né? Então, nesse sentido, o Pumita é melhor que o Piton nessa bola aérea. E o Vasco perdeu o Ryan, que é muito alto. Né? O Verret estava no banco, então o Vasco tem que olhar para isso também. Então, Lucas Piton ou Pumita, né? Provavelmente o Piton, o Diniz vai optar, porque você também pegar o seu titular e botar um jogador improvisado, é complicado. Barros, Thiago Mendes, Coutinho, vamos jogar, né? O Coutinho, vamos jogar bola, irmão. Andrés Gomes, Nuno Moreira, David ou GB, família vascaína. Eu tava até vendo um comentário aqui da parceira Karen, né? Ela comentou, esqueci de destacar aqui para ler, mas ela falou, poxa, a gente tá perdendo o Ryan e o Verret, as opções é David e GB, pavoroso. Vou botar aqui, né, na edição. Família, o Vasco vai ter que buscar, né? A gente vai debater sobre isso aqui, mas o Vasco vai ter que buscar, ou é isso que eu tô falando. O David a gente já sabe o teto dele. O David a gente já sabe. Ele não vai passar disso aqui, ó. Agora, o GB, a gente sabe o potencial máximo do GB que ele pode entregar? Eu não acho que o GB tem o potencial do Ryan, até por uma questão física, né? O Vasco é um time que precisa de velocidade, explosão de arranque, e o GB não tem isso. O Ryan pega a bola lá do meio campo contra o Maricá e vai parar dentro do gol. O GB não vai fazer isso. Então não dá para comparar, na minha opinião, dentro desse Vasco, a diferença que o Ryan pode fazer em comparação com o GB. Mas é isso que eu... Perdão, eu costumo comentar aqui. O David eu sei o teto. 10 partidas te irritando, 5 mais ou menos, e uma ele vai jogar bola. De repente pode jogar bola amanhã. E aí a gente fala, caramba, é o David. O GB, eu acho que o Vasco tem que buscar trabalhar esse jogador. Thiago, mas não tem a menor condição de ser titular. O Vasco tem que ir no mercado e comprar um jogador mais pronto. Eu concordo com você. Concordo, né? Vai ter o Bremer, que não sei o que está acontecendo, tá enrolado isso aí, né? Chegando o Bremer, vai contratar mais um jogador com parte aí do papel do Faz-me rir do Ryan, show de bola. Eu só tô querendo dizer que é interessante colocar o GB nessa condição de jogar. Família, Copa do Brasil, é Sul-Americana, é Campeonato Brasileiro. O Vasco se perdeu um pouco, né, no ano passado nesse sentido, quando perdia alguma peça. Então, quanto mais jogadores se colocarem nessa condição de ajudar, de somar, melhor. Um jogador da base vai adquirir isso como? Jogando. Então, eu até acho que a entrada do David é a melhor opção para o jogo de hoje. Mas eu escolheria o GB. Eu escolheria o GB, porque acho que pode contribuir de alguma forma nesse jogo de associar. Tem a bola aérea também, é alto, tem uma boa impulsão. Olha o gol que ele fez contra o Vitória e acho que fazendo uma boa partida a tendência é o GB evoluir, família vascaína. Então assim, vamos ver o nosso ataque com o sistema defensivo deles. Quero muito ver o Andrés Gomes, né, jogando contra eles, porque acho que o Andrés Gomes é o jogador que nos últimos anos, assim, desses confrontos contra eles, o Vasco
Nunca teve um jogador com esse perfil, com essa característica, com essa capacidade física de atacar espaço, de ser pressionado, mas ter um jogador para atacar a última linha, para atacar o espaço, a gente tem isso, né, com o Andrés Gomes, tinha também, né, com o Ryan. Infelizmente a gente perdeu isso. Então, assim, cara, é o que eu falo com vocês, a permanência do Ryan era fundamental, né? Você teria 2 jogadores com essa capacidade de atacar a última linha deles. E infelizmente isso não vai ser possível, né? O Ryan tá fora do Vasco. Mas tô confiante no jogo de hoje. Espero uma boa atuação e a vitória do nosso Vascão. Família vascaína, espero ver o GB como titular. Me conta aí o que você acha sobre essa possibilidade. Seguindo a nossa resenha, para a gente falar sobre a situação do Ryan e destacar aqui algumas notícias, família. Primeiro, uma informação do Lucas Pedrosa, né? Tá aí, ó. O Vasco ofereceu um novo contrato e a possibilidade de comprar parte dos direitos econômicos que pertencem à família de Ryan para tentar garantir a permanência do camisa 77. O jovem, porém, decidiu aceitar o projeto do Bournemouth, motivado pelo sonho de atuar na Premier League. Com a negociação concretizada, o Vasco irá ao mercado em busca de um atacante para repor a saída de Ryan. Família, não fico com raiva aqui do Ryan. Poxa, Thiagão, mas cara, né, Vasco tá aí, vai melhorar o salário, vai comprar o percentual da família, Eu entendo aqui o sonho do jogador. Cara, jogar na Premier League deve ser show de bola, né? O que eu debato aqui com o Ryan, se fosse parceiro dele, é mostrar o jogo para ele, do jogo Brighton e Bournemouth, e falar, cara, tu vai pra lá, tu vai ficar correndo atrás, mano. Tu vai ser maratonista. Pô, tu vai pegar um Chelsea, sei lá, um Arsenal, um Liverpool, um City, vai emagrecer uns 15 quilos, irmão. Eu sei que na cabeça do Ryan, deve passar várias coisas, né? Os exemplos do Endrick e do Vitor Roque, que foram para grandes equipes e não jogaram. De repente ele olha para o momento daquele atacante lá do Brentford, né? O meu xará, o Thiago, que tá fazendo chover lá num time também que tem essa ideia de jogo, né? De só contra-atacar. Não sei se ele meteu 15, 16 gols. Eu acho que é o brasileiro que mais cravou na Premier League, né? O Thiago. Então, de repente, ele tem que se olhar para isso. A questão do Bournemouth vender bem nos últimos anos. Então, vou fazer o quê? Eu gostaria muito da permanência do Ryan, mas se ele está decidido, família, não tem o que fazer. Né? Não tem o que fazer. O que o Vasco está tentando é buscar as melhores condições. Né? O faz-me rir, o papel colorido em relação à venda do Ryan. E aí, família, o Flávio Dias está pontuando aqui, estou mostrando para vocês, que o Ryan abriu mão de percentual que receberia com provável venda. Mas o GE já está dizendo ao contrário, tá? Tá aqui pontuando, o texto é bem extenso aqui, mas eu posso só destacar que a negociação, segundo eles, não está concretizada. O Vasco está trabalhando na tentativa de pegar um percentual, uma fatia desse bolo com a família do Ryan, com os empresários. Então, o GE está pontuando isso aqui, o Bruno Murilo. Mas, né, o Flávio Dias, cara, e ontem a gente destacou aqui, eu não lembro a fonte, falando que o Vasco, Gilmar Ferreira destacou que o Vasco vai ficar com 70%, que o Ryan, a família, né, os empresários abriram mão aí de um percentual, família. Cara, eu vi o lateral do Santos, né, fazer isso também. Eu acho até que abriu mão de muita coisa. O Souza acertou com o Tottenham, acho que abriu mão de 11 milhões, uma parada assim. Me corrijam aí se eu estiver errado. Eu tava louco, 22 e li errado. E assim, família, tá aqui também, né, informação pedrosa que o Vasco buscará um atacante para substituir o Ryan. Vamos ver. O Felipe Melo falou muito disso ontem, né? Mas os entendedores do futebol, os entendedores de futebol estão dizendo que não dá para substituir o Ryan. Não, claro que dá. Claro que dá. Eu tô pegando o gancho do Diniz. Né? O Vasco está vendendo ele por 35 milhões de euros. O Vasco não vai conseguir fazer uma contratação desse naipe, né? E a gente, tava na cabeça que o Ryan ia voar muito mais, ia render muito mais. Mas claro que você consegue, né, achar jogadores com potencial para tentar ali atingir o número de gols que ele contribuiu e tudo mais, claro que dá. Mas isso custa caro, né? Isso custa caro. O Vasco tá com uma estratégia de contratação, empréstimo, com opção de compra. Claro, tá tentando aqui, né? Tá tentando não. A gente espera que tá tudo certo, né? Não aconteça nada de diferente aí das informações. Mas eu acho que tá comprando o Instroça, o Brenner tá nesse sentido também, o Saldívia, mais um jogador desse naipe que a gente espera para substituir o Ryan, não sei. Eu não sei, família vascaína, mas vamos ficar na torcida, acredito muito no trabalho que está sendo feito, né? O Admar à frente dessas negociações aí, mapeando o mercado, e a gente vai conseguir substituir aí
pelo menos o número, né? O número de gols ali que o Ryan participou. Porque realmente foi até o que o Cuesta falou, não é só os gols, é a qualidade técnica, é o drible, é a arrancada, é o que ele ajuda e tudo mais. Então, acho que vai ser difícil achar nesse sentido. Mas os números ali, o número de gols, né, já vai ajudar bastante, já que a gente perdeu aí boa parte dos nossos gols, né, da temporada passada, família vascaína. Mas é isso, toda a sorte do mundo para o Ryan. Vou acompanhar, com certeza, o Bournemouth, né, vou torcer para o Bournemouth a partir de agora, aí, acompanhando os jogos do Ryan. Espero que ele possa, né, chegar e jogar sem essa parada de adaptação, de ficar no banco, de descer, não sei o quê. Num time ruim não, né? Pelo amor de Deus, o treinador Ariola, sei lá, alguma coisa assim, treinador do Bournemouth. Bota o moleque pra jogar no lugar do Evanilson, vai sentar pro Ryan. E toda a sorte do mundo, né? Fico triste, mas é o sonho do Ryan. Fico triste também por não ter encerrado essa primeira passagem, né, no Vasco, vamos colocar dessa forma, porque com certeza vai retornar um dia sem o título da Copa do Brasil, né? Isso tem um peso. E aí, família, a gente chega aqui na reta final do nosso vídeo para trocar uma ideia sobre o Hinestrosa e toda essa movimentação aí, a galera comentando bastante sobre esse movimento do Vasco. Deixa eu passar aqui o Pedrosa com essa informação exclusiva da importância do Diniz nessa contratação. Tem também o PVC, né? O PVC falando sobre esse jogador e comparando ele com um atacante muito diferente da Colômbia, e também a galera ali do Flucê, o torcedor questionou, estamos perdendo, ele trouxe para o Vasco. Olha só. A peça crucial, o cara que foi a chave disso, e isso é uma informação nova e exclusiva que eu tô dando aqui pra vocês, se chama Fernando Diniz. No momento em que o Fernando Diniz pega o telefone, ele não avisa nem ao Vasco e ele não avisa nem ao próprio empresário do Hinestrosa, liga pro Hinestrosa diretamente e convence o jogador a atuar pelo Vasco da Gama. A gente viu e a gente sabe que o Fernando Diniz é muito fã do Hinestrosa, já falou sobre ele várias vezes, e ele pega o telefone e liga para mudar a cabeça do Hinestrosa, que já estava a caminho do Boca Juniors. Malas prontas, passagens inclusive prestes a serem emitidas, e o Fernando Diniz vai lá e consegue, naquele momento ali, convencer o Hinestrosa. A partir daquela situação, o Vasco tinha que agir rapidamente. O Fernando Diniz entrou em contato com as pessoas, o Vasco precisava mandar a proposta em 24 horas para o Atlético Nacional e precisava mandar a proposta em 24 horas também para o jogador, colocando tudo que o Vasco tinha de interesse em contratar o Hinestrosa. Isso aconteceu. A diretoria trabalhou, a diretoria mandou o contrato para o Atlético Nacional e mandou também o contrato para o jogador. Quando eu dei a notícia bem detalhada, a grande verdade, gente, é que o Vasco já tinha dado o chapéu no Boca Juniors. Não era uma coisa que o Vasco ia tentar dar o chapéu. Quando eu dei a notícia, a troca de documentos entre os clubes já estava acontecendo. O Vasco da Gama já tinha uma proposta aceita, não só por parte do Hinestrosa, mas também por parte do Atlético Nacional. Nunca ocorreu, principalmente depois que eu dei a notícia, eu vi muita gente dando crédito, mas também colocando um porém de vai tentar, ou colocando um porém de o jogador vai decidir. Já estava decidido. Já estava decidido. E naquele momento ali, o Hinestrosa conseguiu não só aceitar a proposta do Vasco, mas o Atlético Nacional também tinha aceitado uma proposta no valor de 5 milhões de dólares, só que na Colômbia o jogador tem um encargo de 8% mais a comissão do empresário e essa operação inteira chegaria a 8 milhões de dólares. 6 milhões de dólares, perdão. Chegou a 6 milhões de dólares, o Vasco deixou 20% com o Atlético Nacional, ficou com 80% e agora o Hinestrosa está muito próximo de ser o reforço do Vasco da Gama, contrato de 4 anos com mais um renovável. O Hinestrosa é uma contratação que já sairia para o Vasco da Gama por conta da saída do Ryan? Não. Ele vai vir com ou sem saída do Ryan. Ele é um jogador que, repito, ele já vinha sendo mapeado há muito tempo. O Fernando Diniz conseguiu colocar isso na cabeça do jogador, de vir pro Vasco. A proposta do Vasco foi melhor para o Atlético Nacional, foi melhor para o jogador e, repito, não é que o Vasco tentou atravessar o Boca. O Vasco atravessou o Boca em 24 horas. E também não tinha mais esse negócio do jogador pensar em ir pra lá ou pensar em vir pra cá. Ele já tinha aceitado quando a gente deu a notícia da troca de documentos. Hoje, essa negociação andou ainda mais, os detalhes foram acertados e já há uma previsão de que o Hinestrosa possa ter essas passagens emitidas para amanhã, para chegar no Rio de Janeiro e ser o novo jogador do Vasco da Gama. Então, o que eu posso falar para vocês é 95% acertado. Uma assinatura já foi feita, falta uma última assinatura para que emitam as passagens e ele possa viajar. Mas o fato é que o Hinestrosa, como a notícia que a gente deu ontem, já tinha acertado com o Vasco desde ontem, já tinha aceitado todas as negociações. Eu acho o Hinestrosa muito bom. Ele não é um jogador de Copa do Mundo ainda, mas é um jogador que... Vou exagerar? Posso cometer o exagero? Deixando claro que é um exagero? Fique à vontade. Ele é meio Luiz Dias, assim. O Luiz Dias é mais forte do que ele, mas ele é muito veloz, muito técnico. Ele foi das divisões de base do Palmeiras. O Palmeiras não ficou com ele por uma condição contratual, que não tinha como ficar, quando estourou a idade. Fez uma Libertadores no ano passado pelo Atlético Nacional excelente. O Atlético Nacional quase eliminou o São Paulo, né, nas oitavas de final. Foi muito bem na Libertadores, só que ele não é centroavante.
Centroavante é o Brenner. Ele não é a posição do Ryan. O Inestrosa é ponta. Joga na ponta esquerda, joga na ponta direita. Muito veloz, tem drible, tem gol. Acho excelente contratação do Vasco. Claro que tem adaptação. O Newton Júnior mandou aqui: perdemos Inestrosa pro Vasco, que janela devastadora. Ô Newton, sendo bem correto, né? Em nenhum momento o Fluminense disputou o Inestrosa com o Vasco, nem com nenhum clube, porque o Fluminense não negociou com o Inestrosa. Assim, teve esse interesse na outra janela. Aí quando surgiu esse burburinho, recentemente, inclusive foi uma informação que chegou para mim também lá atrás, que estaria acontecendo alguma coisa, acho que o Fio vai lembrar quando eu falei, e eu fui lá apurar e não tinha nada. Pelo menos foi o que eu consegui apurar. Então, assim, não perdeu porque não disputou. Não faz, aí você pode criticar porque não foi atrás. Aí tudo bem, mas perder pro Vasco, não. Olha os olhos, deixa o meu cavalo andar. Ai, espero que dê tudo certo, pelo amor de Deus, né? Jogador com saúde, tesão, tadala, habilidoso, rápido. Vai ajudar a família, Deus quiser. Mas deixa eu falar com vocês, o torcedor fica bolado mesmo, né? Porque eu acho sim, tenho certeza que eles tentaram, né, a contratação na última janela de 2025. A gente até trouxe aqui o Diário Lé, né, destacando a possibilidade do Fluminense entrar no páreo ali com o Boca agora, em janeiro, né, início de janeiro, melhor dizendo. Eu tava vendo um vídeo também, acho que de um torcedor do Santos falando, caraca, a gente sonda os jogadores, e aí vai para outros lugares, acho que um volante do Independente e o Inestrosa no Vasco. Claro, falta ali assinar, como o Pedrosa falou, tá bem encaminhado, 95%, assinar não sei o que para emitir as passagens, e ele chegar aqui no Rio e ser jogador do nosso Vascão. Então eu entendo aí a revolta, até porque, né, você vê a movimentação de alguns clubes, família, dentro das limitações do Vasco, você conseguiu o Brenner, você conseguiu o Inestrosa, cara, são movimentos interessantes, né? Porque assim, o Saldívia, não vou definir ele pelo jogo contra o Nova Iguaçu, mas eu tô com um pezinho atrás. E o Johan Rojas também, assim, quero aguardar um pouco mais, né? Mas o Inestrosa e o Brenner, que são jogadores que eu acredito muito, né, que vão render com a camisa do Vasco. Em relação ali, né, a visão do PVC, e o PVC conhece bem, né, o Inestrosa por acompanhar a Libertadores, foi da base do Palmeiras, o PVC é palmeirense, mas aí né, sei lá, família, deu uma exagerada. E o Luiz Dias é muito brabo, nossa senhora, que maluco enjoado. Pô, se eu fosse jogador zagueiro e no outro dia, né, eu tivesse que marcar o Luiz Dias, eu consegui dormir direito. Enjoado, leve, liso, habilidoso, muito bom de bola, muito diferente. Então, pô, se o Inestrosa sei lá, 20, 30% do Luiz Dias, vai ajudar demais aqui, vai ajudar muito. Pô, nossa senhora. Fora essa questão da saúde, né, família? E todo mundo tá destacando isso, rápido, forte, tapa na frente, assistência, faz gol. Então vamos torcer muito para que dê tudo muito certo e o Diniz consiga, né, potencializar esse jogador assim como fez com o Arias. E aí a gente pegando o gancho do Pedrosa, família, até passando para vocês aí, ó, essa postagem aqui da TNT Sports, lá da Argentina, perdão, e assim, eu vi outras páginas, jornais, sites, destacando isso, né, que o Inestrosa, ele respondeu uma jornalista e disse o seguinte, ó, que lindo teria sido, né, jogar no Boca, porque ela questionou lá, poxa, isso aqui não deu certo, e aí ele comentou isso aí, que lindo teria sido. Então ontem a gente destacou o Pipo Sierra, falando que o Johan Rojas foi importante, porque, né, chegou no Vasco e comentou tudo mais, vem pra cá, não sei o quê. Cara, sei lá, pode ter pesado em alguma coisa, né? Eu acho que é importante você ter colombianos aqui para adaptação, para ajudar na adaptação, mas de fato, né, quando você escuta essa informação do Pedrosa, faz muito mais sentido, né? Você ouvir do treinador que ligou, maneiro, né? Diniz é brabo, velho. Diniz tá realmente vivendo, ligou pro cara, deve ter pegado o telefone com o Ares, dá o telefone aí do Inestrosa que eu vou ligar para ele e convencer o cara. Se de fato isso aconteceu, o Gênio /22, caramba, né? Tem que ajustar a defesa, a gente tem que parar de tomar gol. Não dá para negar que o Diniz tem, cara, pontos pra gente destacar, né? O trabalho, a coragem do Vasco jogar, o trabalho com o Ryan, ajudando nas contratações.
Então, né, por essa informação aí do Pedrosa, foi fundamental, porque assim, esse comentário aqui dele, e o que a gente já ouviu, né, lá da imprensa da Argentina e tudo mais, que ele gostaria de jogar no Boca e vem pro Vasco, né, claro, pontuando a proposta que o Vasco fez melhor, de repente o Vasco também melhorou pro Inestrosa. Teve até um jornalista da Argentina que comentou que o Boca tava dificultando, e aí de repente o Inestrosa, pô, se eu não sou prioridade, tá fazendo leilão aí, tá me indicando alguma coisa, então tô fora, né, e o Vasco chegou e parece que, né, botou o pau na mesa, lá ele, e conseguiu aí essa contratação com uma bela ajuda aí do seu Fernando Diniz, o nosso gênio /22, família vascaína. Agora, né, é assinar isso aí pra gente ter 2 jogadores na frente com força, com velocidade. Vão ajudar demais. Saída do Ryan é triste, mas 2 pontas com esse potencial físico e técnico, e os 2 com qualidade no 1 contra 1, no X1. Como eu pedi isso para Papai do Céu? Obrigado aí, galera do Vasco aí, Pedrinho, Diniz, Admar, galera que tá trabalhando aí. Agora é confirmar, performar e ajudar o torcedor a ter um pouco de felicidade, né? Fui!